Todos, sejam mais uma vez bem-vindos a esta oficina de manejo clínico para pacientes com dengue, zika e chikungunya, especificamente no estado de Mato Grosso. Esta é uma oficina via web organizada pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a macro-região sul, é isso? E demais convidados que também aproveitaram os links para participar. E, além de agradecer a minha equipe, na pessoa da Cecília e do João, que compõem agora a equipe conosco aqui na Vigilância Epidemiológica, eu gostaria mais uma vez de agradecer a nossa convidada especial, a doutora Vivian Naut, que gentilmente cedeu mais uma vez um tempinho da tua agenda para, junto conosco, nos ensinar um pouco mais do que temos de novo no manejo clínico do paciente com arboviroses urbanas. E é com ela que vocês ficarão agora. E eu, mais uma vez, agradeço. Muito obrigada mesmo, doutora Vivian. É isso. Sou Janaína Paulino, me apresentei, sou Janaína Paulino, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e é um prazer sempre aprender um pouco mais com a senhora. Bom dia e uma boa oficina. Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrada, né, de vocês convidarem e espero poder ajudar um pouco no manejo, né, dos nossos pacientes suspeitos com dengue, que todos nós estamos agora com uma quantidade enorme, né? Que nem o doutor Eric Martinez fala, a gente não quer epidemia, mas quando a gente tem epidemia, a gente não quer que os pacientes morram, né? Então eu vou tentar partilhar a apresentação, né? Pode mudar, né? Só me apresentando, meu nome é Vivian Naut, a minha experiência toda foi de trabalho no município de São Paulo com as doenças transmitidas por vetores e outras zoonoses, né, dos quais a dengue ocupou uma grande parte, né, e agora, depois que eu me aposentei no município, aí o Estado me convidou para ajudar, e agora eu estou ajudando no Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, então, voltando aqui para as arboviroses, né? Então, o que a gente tem? Você não tem um tratamento específico, então você não tem um medicamento específico, um antibiótico, um antiviral que você vai usar para os casos de dengue ou para as outras arboviroses, né? Mas a detecção, se identificar os casos que estão evoluindo para as formas graves e garantir o acesso ao tratamento adequado desses pacientes, ajuda a reduzir muito a letalidade e a mortalidade dos casos para menos de 1%. O Ministério da Saúde fez uma avaliação dos óbitos e o que ele encontrou como ocorrências relacionadas com óbitos foi o não reconhecimento dos sinais de alarme. A gente vai estar falando muito da importância dos sinais de alarme, aqueles pacientes que procuram mais de um serviço de saúde e que não têm a conduta adequada, e o uso dos volumes de hidratação inferiores aos recomendados, né? Que a gente tem vários documentos, vários trabalhos, várias pesquisas mostrando que a hidratação adequada é um dos pontos principais para evitar os óbitos e o agravamento dos casos. Pode ir. Esse ano, o Ministério da Saúde atualizou o Manual de Diagnóstico e Manejo Clínico da dengue, né? E não tem grandes mudanças nesse manual, né? As condutas básicas, elas continuam as mesmas, que foram também respaldadas pela OPAS, que também formou um grupo em 2022, avaliou literatura, tudo, e viu que as condutas são basicamente as mesmas. Mas eu acho que esse manual está melhor escrito, está de forma mais clara, e ele reforça muito a importância dos grupos de risco, né? Que precisam ser, as pessoas precisam estar atentas a esses grupos.
O destaque dos idosos, que são pacientes que têm um risco maior para as formas mais graves, fez alguma revisão da parte de hidratação endovenosa e tem capítulos em que ajuda a como fazer o manejo de adultos que têm cardiopatia e daqueles pacientes que fazem uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Atualizou também a parte de diagnóstico diferencial das arboviroses e das outras doenças, reforça também muito a parte de sinais de alarme, que são extremamente importantes para nortear as condutas, a triagem e a necessidade de hospitalização. Também esse ano foi lançado um recorte a mais sobre a dengue nas gestantes e também no período inicial do puerpério, né? Que foi feito esse manual do Ministério junto com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Nos outros manuais reforçava como grupo B as gestantes, mas agora eles colocam que as puérperas, especialmente aquelas até 14 dias após o parto, também são grupos de risco, né? O risco do aumento da morbimortalidade materna, né, de ter sangramentos maiores, de ter quadros mais graves. Para o bebê, do risco de nascimento prematuro, da restrição do crescimento intrauterino e também da possibilidade de ocorrência de morte fetal. Voltam a reforçar que o paciente que é gestante ou essa puérpera até 14 dias após o parto, ela sempre vai ser, no mínimo, grupo B, né? Gestantes e as puérperas até 14 dias nunca vão ser grupo A. Então, elas sempre vão ter um risco maior, pelo menos grupo B. E dependendo das outras manifestações clínicas, podem ser C ou D, né? E também coloca a importância de fazer os exames de confirmação específico para esses casos. Mas lembrando que a conduta... você não precisa de exame específico, né? A conduta é em cima da sua suspeita clínica. Pode ir. Então, vamos pensar um pouquinho quais são os pontos principais para o manejo adequado desses pacientes suspeitos de arbovirose. Pode ir. Então, os quadros iniciais, normalmente, tanto da dengue, da chikungunya, Covid, mas também de diversas outras doenças febris agudas, são febre, mialgia, cefaleia, sintomas bastante inespecíficos. Você conhecer a situação epidemiológica do local da onde o seu paciente é procedente te ajuda a melhorar as hipóteses diagnósticas. Mas também a gente tem que lembrar que nem sempre os pacientes vão ter aqueles quadros clínicos típicos, aqueles de livro, né? Então, lembrar em épocas principalmente de transmissão importante e principalmente idosos que podem não ter febre, lembrar desses pacientes também como suspeitos de arbovirose. E a Covid, com a ampla vacinação, ela passou a ter quadros mais leves, então nem sempre tem Então, os quadros iniciais, normalmente, tanto da dengue, da chikungunya, Covid, mas também de diversas outras doenças febris agudas, são febre, mialgia, cefaleia, sintomas bastante inespecíficos. Você conhecer a situação epidemiológica do local da onde o seu paciente é procedente te ajuda a melhorar as hipóteses diagnósticas. Mas também a gente tem que lembrar que nem sempre os pacientes vão ter aqueles quadros clínicos típicos, aqueles de livro, né? Então, lembrar em épocas principalmente de transmissão importante e principalmente idosos que podem não ter febre, lembrar desses pacientes também como suspeitos de arbovirose. E a Covid, com a ampla vacinação, ela passou a ter quadros mais leves, então nem sempre tem aqueles quadros com tantos sintomas. Importante fazer o diagnóstico diferencial, e a gente também está tendo agora a circulação de Covid, também
Eu não sei quanto em Mato Grosso, mas aqui na região sudeste a gente também está entrando na temporada da influenza. Pode ir. Então, eu vou focar principalmente dengue e chikungunya, porque a situação da Zika, nesse momento, não está tendo uma transmissão tão significativa. E o que está tendo mais é dengue e chikungunya, né? A Cecília falou que nessa macro-região vocês ainda não estão tendo chikungunya, mas ela anda rondando por aí e geralmente é uma questão de tempo começar a ter transmissão, né? Então, a dengue é um flavivírus, assim como o vírus da Zika, né? E a chikungunya é um alfavírus. A dengue, normalmente, 20% dos pacientes vão ser sintomáticos. Então, aquele universo que a gente enxerga é normalmente 1/5 dos pacientes que foram infectados pelo vírus, né? Os demais podem ter quadros ou assintomáticos ou, às vezes, quadros muito leves, muito oligossintomáticos, né? A chikungunya, o que tem de literatura é que, normalmente, a maioria dos pacientes, em torno de 70%, 80%, apresentam quadros sintomáticos. E, geralmente, os quadros, aquela parte articular é uma manifestação importante para esses pacientes. Ambos podem evoluir para formas graves, e lembrar que a chikungunya pode ter a persistência dos sintomas por meses e, às vezes, por anos, formando os quadros crônicos. Pode ir. Em relação ao período de transmissibilidade, né? A dengue geralmente começa a transmissão um dia antes do início dos sintomas e vai até o 5º, 6º dia. A chikungunya tem quase o dobro desse período, né? Então, pode começar a viremia e aí o risco de transmissão para o mosquito 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, e isso pode persistir até 10 dias depois. O período de incubação intrínseco, aquele que ocorre no ser humano entre o momento em que ele é picado pelo mosquito e vem a desenvolver os sintomas, de ambas as doenças é mais ou menos semelhante, né? Entre 3, 4 dias até 15 dias, mas a maioria dos casos vai ter em torno de 5 dias até uma semana. Pode ir. Pode ir. A febre, né? Tanto a dengue como a chikungunya são doenças febris agudas. Normalmente a febre é de início abrupto, né? Acima de 38, chikungunya pode ter até febre mais alta, muitos casos tem mais que 39, né? A duração da febre na dengue costuma ser de 2 a 7 dias, chikungunya é um período um pouquinho menor, de 2 a 4 dias, né? Pacientes com febre prolongada de 10, 15 dias não são suspeitos dessa doença. Eventualmente pode ter febre mais prolongada aqueles pacientes que tiveram dengue ou chikungunya, mas acabam às vezes tendo uma infecção secundária. Pode ir. Exantema, né? Ambas as doenças podem dar exantema, né? Mais ou menos 30 a 50% dos casos de dengue vão ter um exantema maculopapular, que ele atinge face, tronco, membros, não poupa também nem planta dos pés e palmas da mão, e pode ou não ser acompanhado de prurido. Geralmente o exantema da dengue, ele aparece mais tardiamente, entre o 5º e o 7º dia, geralmente quando o paciente já tem queda da febre. A chikungunya, mais ou menos metade dos pacientes também vão ter um exantema que pode ser maculopapular ou só macular, mais frequentemente em tronco e extremidades, mas também, que nem a dengue, pode ocorrer em palmas da mão, planta dos pés, face, uma duração de uns 2, 3 dias. O exantema da chikungunya costuma ser um pouquinho antes, entre o 2º e o 5º dia depois do início da febre, e mais ou menos 1/4 dos pacientes vão ter prurido. E na chikungunya, além do exantema maculopapular, ele pode ter outras alterações dermatológicas, como as lesões vésico-bolhosas, que ocorrem principalmente nos neonatos, nas crianças menores. Pode ter quadros de dermatite esfoliativa, ter hiperpigmentação. Pode ir. As alterações articulares, né? Ambas doenças
tem dor nas articulações, mas a dengue, ela tem um quadro mais de dor, mais de uma artralgia, que dura mais ou menos uma semana, mas as articulações não costumam ter edema importante, ficar hiperemiadas, quentes, né? Enquanto que na chikungunya, o quadro articular costuma ser muito mais intenso, a dor costuma ser maior, tem quadros mesmo de artrite, né? Com aquelas alterações flogísticas, com aumento das articulações quentes, elas podem ficar avermelhadas, e esse quadro de artrite, ele acaba sendo bastante incapacitante, né? As pessoas acabam tendo dificuldade de andar, né? Que nem o pessoal lá de Feira de Santana descrevia quando eles tiveram transmissão importante de chikungunya, parecia uma série de zumbis, com as pessoas andando encurvadas, tortas, né? Tanto que a palavra chikungunya tem esse significado, né, de quem anda encurvado com muita dor. Então, como a gente já falou anteriormente, esses quadros, principalmente os articulares, podem persistir por dias, né, até, de 10 a 90 dias vai ser aquela fase subaguda, e podem persistir por mais que isso, e tem relatos de 50% ou mais que vão ter as formas crônicas em que os pacientes têm dores articulares por anos, né? E principalmente isso ocorre naqueles pacientes que já têm alguma alteração articular prévia. Normalmente as alterações articulares da chikungunya, elas são poliarticulares. As articulações mais frequentemente acometidas são tornozelo, punhos, articulações da mão. Mas pode acometer qualquer articulação, pode pegar ombro, quadril, joelho, etc. E normalmente elas são simétricas. Às vezes a intensidade da dor não é igual dos dois lados, mas geralmente tem um acometimento simétrico. Pode ir para o outro. Aqui a gente vê algumas fotos de pacientes com um quadro agudo de chikungunya. Você vê o tamanho do edema nessas articulações, né, de tornozelo, de pé, da mão, né? E de literatura a gente tem a descrição da poliartralgia em mais de 90% dos pacientes com chikungunya. Então, essas características articulares, elas são muito importantes para você pensar em chikungunya, né? E também, geralmente, o quadro, ele tem uma restrição, uma limitação de movimentação maior de manhã. Tem aquela rigidez articular matinal, né? Que a pessoa acorda, não consegue fechar a mão, não consegue segurar um copo, porque não consegue fechar os dedos, não consegue pentear o cabelo, tem dificuldade de andar. Pode ir. E tem ambas as doenças têm aqueles outros sintomas inespecíficos, cefaleia, mialgia, prostração, astenia, pode ter náuseas, vômitos, né? Lembrar que na dengue, os vômitos, principalmente quando eles ocorrem a partir do terceiro, quarto dia de sintomas, são sinais de alarme importantes para identificar casos que vão agravar, né? A dengue costuma ter dor retroorbital também, pode ter vômitos importantes. Na chikungunya, além desses outros sintomas, pode ter conjuntivite sem secreção, podem aparecer aftas na boca, né? Que na dengue você não costuma ter essas úlceras orais. Muitos pacientes de chikungunya relatam também uma dor difusa nas costas, né? E normalmente, principalmente nos quadros iniciais, essas doenças elas não têm sintomas respiratórios, então não tem tosse, coriza, espirro, mas podem ter sinais de insuficiência respiratória naqueles casos em que o paciente evolui para as formas mais graves com acometimento pulmonar. Pode ir. Em relação às gestantes, né? Para dengue, a transmissão vertical, o risco de transmissão vertical é baixo. E ele ocorre principalmente quando a mãe está no período de viremia com a doença ativa próximo ao momento do parto. Mas lembrar que as gestantes sempre são grupos de risco maior para as formas mais graves, né? E a gestante tendo dengue aumenta o risco de abortamento, de prematuridade, do não desenvolvimento do crescimento fetal adequado, e também podem ocorrer casos de morte fetal. Você não tem
relatos de efeitos teratogênicos, nem para dengue, nem para chikungunya, né? E na chikungunya, o risco da mãe que está em viremia no momento perinatal é maior, né? Em torno de 50% daquelas mães que estão com dengue, com chikungunya no momento do parto, acabam transmitindo para o bebê. E normalmente esses neonatos têm formas bastante graves da doença. E o que foi observado é que fazer cesariana não diminui esse risco de transmissão para o bebê. Então, a orientação é sempre que possível tentar evitar o parto nesse período de viremia. Pode ir. E aí, em relação ao recém-nascido, né, como a gente colocou, a transmissão vertical é pouco frequente, maior quando a mãe está em viremia próximo ao parto, e esses bebês, quando eles têm a transmissão vertical, eles acabam tendo altas taxas de morbidade, muitas vezes eles têm quadros graves, né? E o bebê que dá chikungunya, né, ele geralmente nasce assintomático, da dengue também, né? E os sintomas costumam aparecer em todo o quarto, quinto dia após o nascimento, né? E aí pode ter quadros de febre, irritabilidade, aquelas lesões vésico-borreliosas, ter quadros de encefalite, de meningoencefalite, principalmente esses pacientes que têm alterações neurológicas, depois eles podem apresentar sequelas, né? Então, a orientação é para, se a mãe tiver em viremia no momento do parto, ou você deixa o bebê internado durante a primeira semana, né, para poder acompanhar de perto se desenvolve um sintoma, ou se tiver alta, esse bebê tem que ser acompanhado muito de perto, com retornos diários, né, para identificar qualquer início da doença. Pode. E ambas as doenças podem causar quadros graves, né? A dengue pode ter os quadros de extravasamento plasmático, aí com evolução para choque, ou outros acúmulos de líquido, né? Pode apresentar manifestações hemorrágicas, desde leves até sangramentos bastante importantes, e alterações graves de órgãos, né? Então, pode ter uma encefalite, miocardite, ter hepatites, né? E lembrar que na dengue, aquela fase de risco maior de ocorrer essas complicações entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas. E a chikungunya também pode ter alterações importantes de sistema nervoso, como meningocefalia, encefalopatia, síndrome de Guillain-Barré, que também pode ocorrer na dengue, né? Alterações oculares, alterações cardiovasculares, como miocardite, pericardite, etc. As dermatoses vésico-bolhosas, alterações, né, renais, com insuficiência renal aguda, síndrome hiperálgica. Pode ir. Então, só reforçando, porque a gente discute muito a presença de sintomas respiratórios para você pensar no diagnóstico diferencial com Covid, com influenza e outros quadros respiratórios. Então, nos quadros iniciais, normalmente você não tem os sintomas respiratórios, mas pacientes graves de dengue e chikungunya também podem ter quadro pulmonar e sintomas respiratórios importantes. Pode ir. Em relação aos exames inespecíficos, né? Tanto a dengue como a chikungunya podem apresentar leucopenia, né? Na dengue tende a ter mais neutropenia. A dengue costuma ter plaquetopenia, mesmo aqueles pacientes que evoluem bem, do grupo A, que não evoluem para aquelas formas mais complicadas, é frequente ter plaquetas em torno de 100 mil, 90 mil, e às vezes até mais baixo, né? Enquanto que na chikungunya dificilmente você vai ter plaquetas abaixo de 100 mil, né? Então, plaquetopenia é mais importante, geralmente te ajuda a sugerir que é um quadro de dengue. E na dengue, naqueles pacientes que vão evoluir para as formas graves, ela apresenta aumento de hematócrito, que também você não espera na chikungunya, né? O aumento do hematócrito é um parâmetro muito importante de sinal de alarme de que esse paciente está tendo uma perda de líquido bastante alta.
Na dengue você pode ter quadros de hipoalbuminemia. As transaminases, elas costumam ter aumento discreto, normalmente naquela faixa entre 50 e 100, né? Alguns poucos pacientes sobem, mas dificilmente vai ser acima de 500, né? A não ser aqueles pacientes que têm quadros de hepatite importante pelo vírus. Então, eles podem ter transaminases bem altas, acima de 1.000, 2.000. Na chikungunya também pode ter o aumento das transaminases, mais ou menos nessa mesma faixa, de 50 a 100, às vezes um pouquinho mais. E na chikungunya os pacientes acabam tendo o VHS e a proteína C reativa bastante elevadas. Às vezes você tem proteína C reativa com mais de 50, que é algo que também habitualmente não ocorre na dengue. Pode ir. E aí o diagnóstico diferencial, né? Eles vão fazer as arboviroses entre si, dengue, chikungunya, zika, né? Lembrar das outras doenças de acordo com a situação epidemiológica, né? De influenza, covid, sarampo, dependendo da região, entra a febre maculosa, malária, febre amarela, meningococcemia, principalmente naqueles quadros de dengue mais graves, com sangramentos, né? Eu não sei se em Mato Grosso isso é tão importante, mas para a gente em São Paulo, a leptospirose é um diagnóstico diferencial importante, porque é a época que a gente tem muitas chuvas, né? Então o risco de leptospirose também aumenta, e na fase inicial os sintomas também podem ser semelhantes, e aí é importante pensar em lepto, porque você vai entrar com um antibiótico, né? E para chikungunya, lembrar sempre da artrite infecciosa, né? Para identificar, porque aí também tem tratamento específico. A artrite infecciosa, geralmente, ela é numa articulação, né? Não costuma ser poliarticular, que nem da chikungunya. Pode ir. Esse é o quadro que o Ministério atualizou, né? Nesse novo manual. Então, ele coloca em relação à febre, né? A dengue e a chikungunya, que costumam dar quadros de febre mais alta, acima de 38, né? Na dengue com uma duração de 2 a 7 dias, a chikungunya um pouquinho menos, 2 a 5, e a zika pode se cursar sem febre, ou quando tem febre, a febre geralmente é baixa, menor que 38. E geralmente é um sintoma inicial, já no primeiro, segundo dia, você pode ter quadros subfebris, né? O exantema pode ocorrer nas 3 doenças, então, como a gente já falou anteriormente, na dengue ele costuma ser mais tardio, né? Aquela fase de defervescência, na chikungunya entre o segundo e o 5º dia, e na zika, geralmente já no primeiro, no segundo dia, o exantema já está presente. Em relação à mialgia, ele é mais frequente em casos de dengue. Os quadros articulares, tanto em frequência como intensidade, tanto a dor como edema articular, são mais frequentes na chikungunya, né? Na zika também pode ter quadros de edema articular, não tem tanto aqueles sinais logísticos de calor, de tanta dor, mas pode ter um pouco de dor e um pouco de edema, principalmente aqui na região do tornozelo. Na chikungunya, você tem aqueles quadros articulares mais importantes, né? A conjuntivite, ela pode estar aquela conjuntivite só com hiperemia, né? Sem secreção, ela pode estar presente tanto na zika como na chikungunya, mais frequente na zika, e na dengue você não costuma ter. A cefaleia costuma ser mais intensa e frequente na dengue. Chikungunya e zika podem ter adenomegalia, né, que pode ocorrer, está mais presente na zika. A parte de sangramentos é mais na dengue. O acometimento neurológico, as 3 doenças podem dar, mas a doença neuroinvasiva é mais frequente na zika, depois na chikungunya e menos na dengue. A leucopenia tende a ser mais importante na dengue, né? E a trombocitopenia também na dengue. Pode ir. Então, quando a gente chega ao nosso paciente
que você vai atender com um quadro febril agudo, você tem que pensar, pode ser um caso de dengue, né? Em que fase esse paciente está? A gente vai estar discutindo mais para frente, né, as fases da doença e a importância de você identificar isso. Verificar sempre se tem sinais de alarme, né? Isso aqui eu vou repetir que nem disco quebrado, porque é um parâmetro extremamente importante que deve ser valorizado, tá? Avaliar o estado hemodinâmico, a hidratação do paciente, se ele não está em choque. Avaliar se tem presença de comorbidades, né, que tem um risco de evolução para as formas mais graves, mas também de descompensar pela infecção. Fazer sempre a classificação de risco, o esvaziamento da doença, né? Verificar se o paciente precisa hospitalizar, se ele precisar, dá para ser em leito de observação, se tem necessidade de uma unidade de terapia intensiva. Pode. A classificação de risco, né? Isso é essencial, tá organizado para todos os serviços e não importa a complexidade do serviço, né? E a classificação de risco de dengue, ela toma um pouco mais de tempo do que são as classificações de risco normais que os serviços fazem, que normalmente é o Manchester ou alguma coisa adaptada do Manchester. Mas isso faz muita diferença no atendimento dos pacientes de dengue, principalmente nessas situações que a gente está de alta transmissão, que você tem uma quantidade de pacientes muito grande para atendimento, então é importante você estar reconhecendo aqueles casos mais graves, né? A classificação de risco deve ser feita para todos os pacientes, mas ela é mais importante para aqueles que não têm sinais tão evidentes de gravidade, porque aquele paciente que chega em choque, ele é facilmente identificado, não importa a classificação que você usa, você vai identificar e ele vai ser priorizado, né? A outra coisa que a gente acaba discutindo com a circulação de mais de uma arbovirose, né? Então, considerando a situação epidemiológica atual, né? As dificuldades que a gente tem de fazer o diagnóstico diferencial entre as arboviroses na fase inicial, nem sempre os quadros são tão claros que isso é uma doença e não a outra, né? O risco de evolução para as formas graves dos quadros de dengue, né? E quando a gente vai ver os fatores de risco dos quadros graves de chikungunya, a gente vai ver que eles são semelhantes ao da dengue. Então, sempre você deve considerar a possibilidade de ser dengue, né? Então, se você tem um paciente que você acha que pode ser chikungunya, lembrar que pode ser dengue também, né? E fazer a classificação de risco para dengue. Nem sempre o contrário é válido, então não é todo paciente de dengue que vai ser suspeito de chikungunya, tá? E lembrar que a classificação de risco, ela tem que ser refeita continuamente, né? Os pacientes de dengue é um quadro dinâmico e que pode mudar de uma fase para outra muito rapidamente. Então, é importante que o reestadiamento também tenha essa mesma dinâmica. Pode ir. Então, só lembrando os parâmetros importantes para fazer a classificação de risco, é medir a PA em 2 posições, né? Geralmente, nas triagens, a PA é medida com o paciente sentado, mas às vezes o primeiro sinal de agravamento desse paciente, que ele está perdendo mais líquido, é a hipotensão postural. Então, se você não medir também de pé, você não vai identificar essa queda de PA. Então, é importante a medida do PA em 2 posições. Pesquisar sinais de alarme. Nem sempre o paciente fala isso de forma tão evidente. Então, é importante você perguntar ativamente sobre os sinais. Pesquisar a presença de algum sangramento. Se não há evidência de nenhum sangramento, seja petequia, seja gengiburragia, epistaxe, aí é importante fazer a prova do laço. Que às vezes também essa é a única alteraçãozinha que você vai encontrar naquele paciente que está começando a agravar. A avaliação geral, né, de estado de hidratação, perfusão, pulso, temperatura, etc.
comorbidade, pacientes que têm alguma comorbidade, eles passam a ter uma prioridade maior, porque eles têm um risco maior de agravamento, né? E sempre atenção especial para aqueles pacientes menores de 2 anos, os que têm mais de 65 anos e as gestantes. Então, usando esses parâmetros, a gente acaba fazendo a classificação de risco e que vai te ajudar tanto a dar as condutas como a priorizar o atendimento. Nós vamos ver cada um daqui para frente. Pode ir. Então, a classificação de risco, ela te ajuda a organizar os serviços, né? Quando você tem essas situações de alta transmissão de dengue, a demanda é muito grande e você precisa identificar quais são os pacientes prioritários, porque paciente da dengue que tem tempo de espera longo, se você não identificar, você tem paciente que choca na fila de espera, e isso eu te falo de realidade que a gente viu em investigação de casos de óbito, né, de paciente que ficou esperando 5, 6 horas, quando vai ver o paciente está chocado e a partir daí todo o manejo fica mais difícil. E fora isso, a classificação de risco, ele te ajuda a orientar as condutas. Então, ela é essencial. Pode ir. Então, vamos pensar para o nosso paciente do grupo A. O que a gente precisa fazer para que ele não evolua para as formas graves? Então, o paciente do grupo A é quem? É aquele paciente que tem um quadro de dengue que não é grave e não tem nenhuma complicação. Então, ele tem prova do laço negativo, não tem nenhuma manifestação hemorrágica, não apresenta sinais de alarme, não tem nenhuma comorbidade, não é gestante, não tem nenhum risco social, que são aqueles casos que às vezes o paciente mora sozinho, ele vai ter dificuldade de hidratar, ou se ele tiver uma piora, o acesso dele a serviço de saúde é mais complicado, né? E aquele paciente que está naquelas faixas etárias, maior de 2 anos, menor de 65 anos. O que a gente pode ver? Gestante, paciente menor de 2 anos, maior de 65 anos, não se encaixa em grupo A nunca, independente de como ele tiver em relação aos outros parâmetros. Esses pacientes são de baixa prioridade de atendimento médico. Então, eles precisam também ser atendidos de forma adequada, serem orientados, serem avaliados, mas eles podem ser atendidos de acordo com o horário de chegada. Pode ir. Para o grupo A, vai ser aquele paciente que você vai tratar ambulatorialmente, né? Você vai fazer hidratação oral para esse paciente. É importante já começar essa hidratação oral na sala de espera, enquanto que ele aguarda o atendimento. Lembrar que esse grupo de pacientes, ele vai ser atendido de acordo com o horário de chegada. Então, os serviços precisam estar organizados para ter água, jarras com soro de reidratação oral e na hora que você faz a triagem, orientar o paciente que ele precisa ir bebendo enquanto que ele aguarda o atendimento. E você vai orientar a hidratação oral para o paciente em casa. E ele deve manter essa hidratação oral, né, de 60 ml por quilo por dia, por até 24 a 48 horas após o primeiro dia sem febre, né? Que isso vai te dizer que ele saiu daquela fase crítica. Importante orientar muito bem sobre os sinais de alarme, que a ocorrência de sinais de alarme, qualquer um deles, basta um único, ele deve retornar ao serviço imediatamente. E a importância do cartão de acompanhamento, que deve ser entregue para o paciente e... eu pus aqui o cartão de acompanhamento que a gente usa no estado de São Paulo, né, que é baseado naquele do Ministério, mas a gente fez algumas modificações, né? Então, na parte da frente tem os sinais de alarme descritos, então é importante mostrar para o paciente, os sinais de alarme estão aqui, se você apresentar algum, você deve voltar para o atendimento. Esse quadradinho que está marcado em azul é onde para colocar as orientações para hidratação, porque
porque às vezes você falar para um paciente, por exemplo, de 60 quilos, você vai dar 60 ml por quilo por dia, que ele tem que tomar 3,5 litros, 3,6 litros em 24 horas, às vezes é muito difícil para o paciente fazer a distribuição, porque é um paciente que está com dor, às vezes está com náusea, mal-estar, então, e esse volume é grande de hidratação, né? Até a gente que está bem tem dificuldade, imagina um paciente nessa situação. Então, você ajudar a orientar a distribuição do volume de líquido ajuda muito o paciente conseguir se hidratar de forma adequada. Nesse cartão, a gente pôs as coluninhas fazendo a distribuição para de manhã, à tarde, à noite, colocando os volumes para soro de reidratação oral, que você vai usar 1/3 do volume preconizado, e os outros líquidos para os 2/3, né? Mas cada profissional pode fazer essa orientação do jeito que achar melhor. Tem pessoas que fazem, você vai tomar de hora em hora tantos copos, ou a cada 2 horas, ou faz por garrafa PET nesse período. Então, você vai adaptar de acordo com o que for mais adequado para o seu paciente. E esse outro quadradinho que está, esse retângulo que está de pé, é o lugar que você vai colocar os parâmetros clínicos daquele atendimento do paciente. Então, PA, classificação de risco, se tiver hematócrito, plaquetas, etc. Importante reforçar para o paciente trazer esse cartão se voltar em algum atendimento, porque isso vai ajudar o profissional que está fazendo o próximo atendimento para comparar com a situação clínica do momento, né? E tem as orientações para o paciente. Eu acabo perdendo bastante tempo reforçando isso, porque isso é muito importante. E os pacientes do grupo A são mais ou menos 90%. A maioria dos pacientes vão se encaixar nesse grupo. Pode ir. Então, no grupo A, o hemograma, sempre que é possível, é recomendável você coletar, mas ele não é essencial. E lembrar que o hemograma para o paciente da dengue, ele só faz sentido se você vê o resultado, de preferência em 2 até 4 horas. O paciente do grupo A que está estável, no máximo na manhã, se colheu hoje, no máximo na manhã do dia seguinte. Não adianta você coletar hemograma e o paciente vai ver daqui uma semana, 15 dias, porque aí se ele tiver alguma hemoconcentração, alguma coisa, nesse meio ele já chocou, esse hemograma não serve para nada. Então, lembrar qual é o sentido do hemograma. Você tem que pegar e ver o resultado. Lembrando que para o manejo clínico, você não precisa de exame laboratorial específico. Você pensou em dengue, clinicamente, você vai fazer o manejo clínico da dengue, né? Nós temos os testes rápidos, lembrar que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas lembrar que são testes de triagem, podem dar falsos positivos, mas também podem dar falsos negativos. Então, teste rápido com resultado negativo não é para você descartar a dengue. Você pensou em dengue, você vai continuar fazendo manejo para dengue, independente desse resultado. E aí, fora para os pacientes do grupo A, você vai usar sintomáticos, analgésicos, antieméticos, de acordo com a necessidade. Lembrar que não deve usar salicilatos, nem anti-inflamatórios, nem os não esteroides, nem corticoides, tá? E orientar o paciente para retorno, para avaliação, no primeiro dia que ele ficar sem febre, porque a gente vai estar vendo para frente, a hora que começa o risco de entrar na fase crítica, então a importância da avaliação desse paciente, ou aquele paciente que no 5º dia da doença ainda persiste com febre. Então é importante você reavaliar se ele não é suspeito de alguma outra doença ou se não tem mais alguma complicação. Às vezes pode ser só pela dengue mesmo, mas ele precisa ser reavaliado. Mais uma vez, o retorno imediato se tiver algum sinal de alarme. E orientar o uso de repelente nos pacientes sintomáticos. Pode ir. Então, quais são os principais pontos que o profissional precisa estar na cabeça para aqueles pacientes do grupo A? Orientação de hidratação oral intensa. Esse é o principal tratamento da dengue. Nem sempre isso é fácil para o paciente entender
que o tratamento da dengue é a hidratação oral, né? Reforçar muito, tem sinal de alarme, tem que ter retorno imediato, está evoluindo para a forma mais grave. E a importância de entregar com orientações adequadas do cartão de acompanhamento. Pode ir. Se além do paciente você fez suspeita de chikungunya, para aquele paciente você vai fazer aquelas mesmas orientações do grupo A de dengue, né, de hidratação, tudo. Mas fora isso, para chikungunya é importante o manejo da dor, né? Os pacientes de chikungunya, eles podem ter muita dor. Se você não orientar de forma adequada e não aliviar essa dor, eles acabam tomando doses excessivas do remédio, começam a diminuir os intervalos, associam um monte de coisas. Então, normalmente se usa essa escala que é fácil para avaliar a dor, né? A escala do EVA, que divide em leve, moderada e intensa. Então, para aqueles pacientes que têm dor leve, que no EVA vai ser aquela faixa de 1 a 3, você vai prescrever ou paracetamol ou a dipirona. Mas, seja lá qual você prescrever, tem que ser com intervalos fixos e não para tomar se tiver dor. Você prescreve a cada 6 horas. Então, ou prescreve paracetamol, tomar de 6 em 6 horas, né? Pelo menos na primeira semana. Ou então a dipirona a cada 6 horas, né? Se o paciente tiver dor moderada, você vai associar as duas drogas e vai alterná-las, né? Então, por exemplo, toma dipirona, depois de 3 horas toma paracetamol, depois de 3 horas dipirona, depois de 3 paracetamol e assim vai indo. E caso o paciente tenha uma dor mais intensa, além aí você vai usar ou paracetamol ou a dipirona e pode associar um opioide, né? Eu pus aqui o que é do protocolo de manejo da chikungunya do Estado, mas o Ministério, depois lá no final está nas referências, também tem um protocolo de manejo da chikungunya e o do Estado foi baseado no do Ministério. Fora isso, para a chikungunya é importante a orientação de repouso, evitar a sobrecarga dessas articulações. Reforço a mesma coisa, nessa fase aguda, não tem educação, não devem ser usados anti-inflamatórios, nem os não esteroides, nem corticoide, né? E depois, sim, naquelas fases subagudas, crônicas, aí você vai ter indicações de uso desses medicamentos. Mas nessa fase inicial, na fase aguda, não devem ser usados. Pode ir. Então, quando você tem um paciente que é suspeito de chikungunya, importante, além daquelas outras avaliações clínicas, hidratação, tudo, o manejo adequado da dor. Pode ir. Aí, nós temos aqueles pacientes que vão ser grupo B, né? Então, o grupo B também a gente precisa cuidar bem deles para evitar que eles evoluam para as formas mais graves. Lembrar que eles são pacientes que ainda não estão em forma grave, mas eles têm um risco maior de complicações. Então, vão ser aqueles pacientes que têm ou a prova do laço positiva ou tem uma manifestação hemorrágica presente. Então, por exemplo, tem petequias. É um paciente que pode ou não ter comorbidade. Todos aqueles pacientes com menos de 2 anos ou com mais de 65 anos. Todas as gestantes, independente de alguma outra condição, e aqueles pacientes com risco social, mas são pacientes que não têm sinais de alarme, nem sinais de choque, né? Quando a gente olha para chikungunya, os grupos de risco para a evolução para as formas mais graves, você vê que eles são semelhantes aos da dengue. Então, quando você está pensando no grupo B da dengue, você também está identificando aqueles com risco maior para as formas graves. Então, são aqueles dos extremos de faixa etária, né? Os de faixa etária mais jovem, neonatal, os maiores de 65 anos, as gestantes, os pacientes com alguma comorbidade. E para chikungunya, às vezes, por causa da dor, os pacientes acabam usando doses elevadas de
de medicamentos, de paracetamol, uso de anti-inflamatórios, e a partir daí podem ter complicações. Então, esses pacientes, eles são prioridade, mas não são urgência no atendimento médico. Pode ir. Então, para paciente do grupo B, você tem que obrigatoriamente colher hemograma, né? São pacientes que você sabe que tem um risco maior de agravamento. Então, você precisa avaliar principalmente o hematócrito e identificar se tem hemoconcentração. E você vai avaliar também as plaquetas, né? Para esses pacientes, você tem que ter um resultado de hemograma, de preferência até 2 horas, no máximo 4 horas. Não adianta esse hemograma sair depois de 1 semana. Então, porque se ele já tinha que chocar, essas alturas ele já chocou e morreu. Então, lembrar que esses pacientes, os seus serviços têm que estar organizados de forma que consigam colher o hemograma e você ter acesso ao resultado até 2, no máximo 4 horas. E o paciente deve ficar aguardando no serviço. Esse paciente não é para mandar embora. E ele deve estar hidratado, né, com as orientações da hidratação oral, que nem do grupo A. A outra coisa que você tem que ver nesses pacientes que têm comorbidade, se ela está compensada, se precisa fazer algum ajuste, se o paciente está tomando a medicação de forma adequada, porque às vezes na hora que fica doente para de tomar, né? E aí você vai ver o resultado do hemograma. Se o hematócrito estiver normal, esse paciente você vai fazer o acompanhamento ambulatorial dele. Mas você vai ter que fazer reavaliação diária. Ele continua sendo um paciente de risco maior. Então, você vai orientar com as orientações do grupo A, mas ele tem que voltar no dia seguinte para fazer nova classificação de risco, novo hemograma, ter nova reavaliação. E você vai manter isso até 48 horas sem febre. Se o paciente tiver apresentado aumento do hematócrito, ou se nesse tempo que ele está aguardando o resultado apareceu algum sinal de alarme, ele passa a ser tratado como um paciente do grupo C. Pode ir. Então, para esses pacientes do grupo B, você viu, você fez a classificação, é grupo B, essas coisas têm que estar na sua cabeça que você tem que fazer. Sempre colher o hemograma, avaliar o hematócrito. E aí reforço que o hematócrito é um parâmetro mais importante do que as plaquetas, porque as plaquetas caírem, isso é habitual em quadros de dengue, e o paciente pode ter baixo, normalmente estão naquela faixa 90 a 100, mas os pacientes podem chegar a 50, 40 mil plaquetas. Isso não chega a ser um sinal de alarme, mas o aumento do hematócrito sim, tá? Mostra que ele está perdendo líquido. Aí lembrar, se o hematócrito estiver normal, você vai fazer retorno diário e as orientações de hidratação. Se tiver hemoconcentração, você vai passar a tratar esse paciente como grupo C. E lembrar de sempre ver se a comorbidade está compensada, se precisa fazer algum ajuste, se o paciente está tomando a medicação de forma adequada. Pode ir. Agora vamos falar um pouquinho das fases da doença, né? A dengue, ela costuma evoluir em 3 fases, né? A febril, a crítica e a fase de recuperação. Nem todos os pacientes têm essas fases de forma evidente, são mais evidentes naqueles pacientes que evoluem para as formas mais graves, né? Pode ir na próxima. Então, a fase febril é aquela a fase inicial, né, que dura geralmente até uns 3, 4, 5 dias, em que o paciente tem aumento da febre, né, ele tem risco de ter desidratação, geralmente nesses primeiros dias o hematócrito e as plaquetas ainda estão normais, e a fase de viremia, em que você tem circulação do vírus, né, pode ir. Depois da fase febril, aqueles pacientes que evoluem bem, eles geralmente já vão direto para a fase de recuperação. Mas aqueles pacientes que podem evoluir para uma forma mais grave, eles entram nessa fase crítica, que geralmente ocorre entre o 3º e o 5º dia, um pouquinho nas crianças, nos adultos pode ser até o 7º dia.
Nessa fase, normalmente tem queda da febre, né? Às vezes até aqueles sintomas de mal-estar também dão uma melhorada. Isso pode durar algumas horas, às vezes até um dia. Alguns pacientes voltam a ter uma discreta subida de febre. E nessa fase começam a cair as plaquetas, começam a aumentar o hematócrito. E aí que o paciente pode ter um aumento pela vasculite causada pelo vírus, ele pode ter um aumento da permeabilidade capilar, em que você começa a ter perda de líquido, extravasamento plasmático, e aí aparecem os sintomas, né, de sinais de alarme, que é a dor abdominal, a ascite, que é a presença de líquido, né, na cavidade abdominal. Aí podem ter vômitos, derrame pleural, hipotensão, etc. Também aparecem as evidências do aumento de hematócrito. Se você não interfere nessa início de perda de plasmática, a gente quer identificar esses pacientes que estão no início da perda plasmática, e você não hidrata, não repõe esse volume de forma adequada, ele pode evoluir para choque hipovolêmico, e aí, como consequência, a insuficiência dos órgãos, hemorragias grandes, CVD, etc. Pode. Então, quando você está atendendo o seu paciente, atenção para ver em que fase dos sintomas ele está. Se ele está naquele período em que o 3º e o 7º dia, importante verificar com muita atenção se esse paciente não tem algum sinal de alarme ou de choque. Pode. E aí depois o paciente começa a entrar naquela fase de recuperação, né? Nessa fase o paciente está febril, o hematócrito começa a cair, as plaquetas começam a subir e o paciente começa a reabsorver o líquido que ele tinha perdido na fase anterior. Aí precisa de muita atenção para evitar sobrecarga, né, de volume de líquido, principalmente naqueles pacientes que estão com hidratação endovenosa. Os pacientes com hidratação via oral, que não tem outras complicações renais nem cardíacas, normalmente o próprio organismo vai se ajustando sem maiores complicações, né? Essa fase de recuperação, o paciente às vezes pode manter esses quadros de fraqueza, de astenia, de mal-estar, às vezes por uma semana, alguns pacientes podem manter isso por um mês. Às vezes o paciente tem um pouquinho de anemia, que você precisa acompanhar ou corrigir de acordo com o nível, né? Então, esses pacientes nessa fase de recuperação, principalmente aqueles que tiveram uma fase crítica mais importante, foram para as formas mais graves, é importante o acompanhamento também. E aí, nós vimos os nossos pacientes do grupo A e do B, e aí vamos ver aqueles que são do grupo C, que a gente não quer que eles evoluam para choque ou apresentem uma disfunção grave de um órgão, né? Então, esses pacientes do grupo C, eles têm sinais de alarme, né? Então, os sinais de alarme estão presentes, eles podem ter algum sangramento de mucosa ou não, mas eles não apresentam ainda sinais de choque. E os principais sinais de alarme são dor abdominal intensa, vômitos persistentes, né? Esses dois sinais em literatura são dos mais frequentemente descritos, né? Podem apresentar sinais de acúmulo de líquido, então tem um derrame pleural, pericárdico, ascite, sangramento de mucosas, aqueles pacientes estão muito prostrados ou muito agitados, irritados, presença de hipotensão postural. Então, lembrar que na nossa classificação de risco a gente precisa medir a PA em 2 posições. Pacientes com uma hepatomegalia, né, maior que 2 centímetros do rebordo crestal e o aumento progressivo do hematócrito. Esses são casos de urgência, eles precisam ser atendidos o mais rápido possível. São aqueles que, se ficarem na fila de espera e não tiverem hidratação, eles vão chocar na fila de espera na sua cara. Pode ir. Então, lembrar que os sinais de alarme, eles são extremamente importantes para mostrar que esse paciente está tendo um extravasamento de plasma ou sangramento mais importante, e que o não tratamento adequado pode levar ao choque e ao óbito.
Então, o paciente do grupo C, o que ele precisa? Ele precisa de hidratação IV imediata e adequada. Adequada quer dizer esses volumes, né? Que você vai dar 10 ml por quilo de soro fisiológico na primeira hora, vai repetir na segunda, vai estar reavaliando esse paciente, se necessário, pode repetir mais 3 vezes, né? Lembrar que o grupo C, o paciente pode aparecer para o primeiro atendimento em qualquer serviço, de qualquer nível de complexidade. Pode ser que ele more do lado de uma UBS e o serviço que ele procure é a UBS, porque é o que está mais próximo. Então, todos os serviços precisam estar aptos para fazer a classificação de risco, identificar esse paciente e conhecer os protocolos de hidratação de forma adequada e de manejo. Então, você tem que começar a hidratação imediatamente, e aí você vai providenciando, né, se o seu nível de complexidade não é adequado, você vai providenciar a transferência desse paciente. Mas não dá para esperar ele chegar no lugar de complexidade adequada para você fazer a hidratação, né? Então, você já tem que começar no serviço, né, assim que ele chega, e manter durante o tempo do transporte, né? Porque senão o paciente evolui a óbito mesmo, né? Ele choca. Lembrar, paciente da dengue é lá, né? Normalmente, a duração do choque do paciente da dengue, essa fase crítica, na maioria dos pacientes ele dura mais ou menos 24 horas. Alguns pacientes ele chega a 72 horas, tá? Então, também o outro ponto que a gente vê que é um grande problema quando a gente passa a investigar os óbitos é o tempo de permanência. Você hidrata o paciente da dengue, se você hidratar de forma adequada, ele costuma responder. Então, clinicamente, ele melhora bastante. Só que ele ainda está naquele processo de perda de líquido. Então, se você dá alta para ele antes de 48 horas, ele ainda pode continuar perdendo líquido, voltar até o sinal de alarme ou então evoluir para choque. Então, esse paciente do grupo C, você só vai dar alta hospitalar se ele preencher todos os critérios. Então, ele tem que estar estável hemodinamicamente por 48 horas, ter ausência de febre por 48 horas, né? Porque daí a gente vê que ele saiu daquela fase crítica, ter a melhora visível do quadro clínico, o hematócrito dele tem que ter voltado ao normal e está se mantendo estável por 24 horas, e as plaquetas mostrando tendência de elevação. Aí dá para você dizer que ele saiu dessa fase crítica e dá para dar alta para esse paciente. Muito dos óbitos a gente vê que hidratou, melhorou, mandou embora, e aí o paciente volta a chocar. E aqui a gente fazer a ressalva para os idosos, são pacientes que você precisa fazer o manejo e acompanhar muito de perto, porque eles têm risco maior de complicação, de evolução para choque, mas também eles têm um risco maior de sobrecarga de fluidos. Então, eles precisam ser hidratados, mas monitorados de perto para evitar a sobrecarga. Pode. E agora os critérios para internação, né? Para alta, a gente viu que precisava preencher os 5 critérios. Para internação, basta preencher um único critério, já tem indicação de internação. Então, para dengue, a gente vê que são todos aqueles pacientes do grupo C e D, então, paciente que tem algum sinal de alarme, choque, sangramento, ou alguma disfunção grave de órgão, né? Comprometimento respiratório, né? Que normalmente mostra comprometimento ou cardíaco, ou pulmonar, ou derrame, né? Tem uma comorbidade descompensada, ou que você está com dificuldade de acertar, de controlar. Fora isso, aqueles pacientes que não conseguem ingerir alimentos ou líquidos de forma adequada, né? E vai ter outras situações que, a critério do clínico, vão ter indicação também de internação. Quando a gente olha para a chikungunya, os sinais de gravidade e critérios de internação, a gente vê que eles são semelhantes. Então, aqueles pacientes com acometimento neurológico, que é uma disfunção grave de órgãos, sinais de choque, os pacientes com alterações respiratórias, então dispneia, dor torácica, vômitos persistentes, que é um sinal de alarme,
os neonatos, né, que têm um risco maior, então, de evolução para as formas graves, a descompensação da doença de base, sangramento de mucosa. Então, quando a gente pensa, a gente pode perfeitamente pensar em conjunto, dengue e chikungunya, que a gente vai estar atendendo de forma adequada os 2 suspeitos. Pode. Então, o grupo C, o que tem que estar na cabeça do profissional que está atendendo? Hidratação EV imediata, não importa o nível de complexidade do serviço. A internação tem que ser mínima por 48 horas depois da hidratação. Mesmo o paciente melhorado, ele tem que estar estável durante as 48 horas, né? E lembrar de sempre estar monitorando de forma adequada, de forma cuidadosa, para você ver se você está repondo de forma adequada o volume, mas também com os cuidados com a sobrecarga. Pode ir. E aí nós temos o paciente do grupo D, que a gente espera que ele não evolua para óbito, né? Então, é um paciente que é grave já, né? Ele pode ter manifestação hemorrágica ou não, então lembrar que casos de dengue grave não precisam obrigatoriamente ter sangramento, eles podem ter um comprometimento grave de órgãos, né? Ou sinais de choque. E lembrar que esses sinais, geralmente, eles ocorrem entre o 3º e o 7º dia, né? A Organização Mundial de Saúde até mudou a classificação, antes a gente falava em dengue hemorrágica, ele acabou mudando para dengue grave, porque você tem casos graves sem a presença de sangramento, né? E esse é uma emergência, né? É um atendimento de prioridade absoluta. Pode ir. Pode ir. Os pacientes do grupo D é a mesma coisa, eles precisam de hidratação imediata, de forma adequada, não importa o nível de complexidade do serviço. E são pacientes que precisam de leito de terapia intensiva, então, porque eles precisam de acompanhamento muito de perto, né? A hidratação inicial é de 20 ml por quilo de soro fisiológico em até 20 minutos, e você vai repetir isso até 3 vezes, se for necessário, e a avaliação tem que ser contínua desse paciente, né? Lembrar que o paciente da dengue, o choque é de rápida instalação, mas normalmente não são pacientes que você precisa de um período de internação longo, geralmente a duração é curta, né? Mas lembrar que o paciente, ele pode, num intervalo curto de 12 a 24 horas, ele pode se recuperar, né, se ele tiver a hidratação adequada, mas também nesse intervalo ele pode evoluir para óbito. Então, é um paciente lábil que tem que ser acompanhado de perto. Pode. Então, o paciente do grupo D, hidratação EV imediata em qualquer nível de complexidade. É um paciente que precisa de leito de UTI, porque ele precisa de um monitoramento cuidadoso. Pode ir. Então, essa é a parte, né, do manejo clínico. Agora, um pouquinho da parte dos exames laboratoriais. Volto a reforçar, não precisa de exame específico de dengue para o manejo. O manejo é baseado no quadro clínico, na suspeita clínica do paciente, né? O que o Ministério orienta, né, e o que a gente também usa no estado de São Paulo é o diagnóstico laboratorial específico, né, no laboratório de referência de saúde pública, né, vocês têm o LACEN, a gente usa o Instituto Adolfo Lutz, ele é feito de acordo com a situação epidemiológica, mas ele tem que ser priorizado naquela fase inicial de transmissão e deve ser feito para todos os casos graves, os casos suspeitos, né, graves, as formas atípicas da doença e para os óbitos, né, em qualquer cenário epidemiológico, porque no estado de São Paulo, dependendo da situação epidemiológica, a gente orienta corte de sorologia, porque você já tem uma transmissão tão alta que você não precisa mais fazer exame específico para cada paciente, né? E eu deixei aqui também o que a gente usa no estado de São Paulo, o monitoramento das arboviroses. Então, tem algumas unidades sentinela
em que são coletadas amostras semanais, são mandadas para o Adolfo Lutz, e nessas amostras de pacientes até o 5º dia do início dos sintomas, é feito PCR para dengue, chikungunya, para zika, independente da suspeita clínica. Isso ajuda a monitorar qual o sorotipo que está circulando no estado e também identificar se no meio de um monte de dengue não está aparecendo chikungunya, zika, esses outros arbovírus. Pode ir. Então, em relação ao diagnóstico específico, você tem os métodos diretos, né, que pesquisam diretamente o vírus, né, o isolamento viral e o ELISA-NS1, eles não são usados de rotina, acho que no estado de Mato Grosso também não, né, e o PCR, ele também não é feito para todos os casos, mas o que a gente utiliza de prioridade é para fazer o monitoramento viral, para os casos graves e para os óbitos. Pode ir. E aí você precisa ter amostras coletadas até o 5º dia do início dos sintomas. E os métodos indiretos, né, que o principal que você acaba usando são a pesquisa de anticorpos IgM, né, pelo método de ELISA, com amostras a partir do 6º dia do início dos sintomas. Tem os kits comerciais e tem o MAC-ELISA do CDC, que acaba sendo o padrão ouro, que acaba priorizando para usar para os óbitos e para os casos graves, né? IgG, inibição de hemaglutinação, testes de neutralização também não são utilizados de rotina. E para os casos que evoluem para óbito, você pode mandar amostras, né, para fazer o anatomo patológico, o histopatológico e também as reações de imunohistoquímica. Pode ir. E aí os testes rápidos, né? Agora em março, saiu, no começo de abril, saiu uma nota técnica do Ministério orientando sobre a utilização desses testes rápidos, que são pelo método imunocromatográfico, de NS1 e IgE. Lembrar que IgG é sempre para infecções que podem ter ocorrido anteriormente, isso pode ser meses, anos antes. Então, para a doença aguda, o IgG a gente acaba não utilizando, né? Lembrar que o teste rápido não deve ser utilizado para manejo clínico. Volta a se falar a mesma coisa. Manejo clínico é na suspeita clínica, né? Os testes rápidos, eles podem dar resultados falsos negativos e falsos positivos, né? E o que o Ministério coloca nessa nota técnica é que, se for usar aqueles que identificam o antígeno NS1. E a orientação do Ministério é para colocar o resultado do teste rápido num campo observação, não naquele campo de diagnóstico laboratorial, e a confirmação ser por critério clínico epidemiológico. Então, além do resultado, você tem que dar uma avaliada no quadro clínico e na situação epidemiológica. Eu deixei uma observação do que o município de São Paulo está usando testes rápidos desde 2016, mas usa os testes rápidos para priorizar as ações de controle de vetor, nunca para manejo clínico, né? Então, a ideia de usar os testes era você identificar mais rapidamente aonde tem casos positivos, para você iniciar as ações de controle de vetor mais rapidamente, sem esperar que venha o resultado do laboratório, né? Com a dimensão do município de São Paulo, a gente, logicamente, não dá conta de você começar a fazer o bloqueio de criadouros para todos os casos suspeitos. Então, aí você identificando os positivos, você melhora essas ações, tá? Então, isso é só trazendo uma experiência. Pode ir. E aí, só reforçando a importância do diagnóstico laboratorial específico para os casos graves, atípicos e para os óbitos suspeitos, e lembrar que para os casos graves você deve coletar amostra independente da data de início de sintomas, né? Mesmo que seja precoce, você coleta a amostra, se depois do 6º dia o paciente estiver evoluindo bem, você coleta a outra amostra. Pode ir. Lembrar que todas as arboviroses são de notificação compulsória, né?
e que os óbitos suspeitos de dengue, chikungunya e zika e a transmissão de chikungunya em áreas em que você não tem transmissão estabelecida anteriormente, elas devem ser de notificação imediata. Isso é, a informação tem que sair do serviço de saúde para vigilância em até 24 horas. Pode ir. Aqui, só mostrando, isso são óbitos reais de um município do estado de São Paulo, que ocorreram em 2015 e 2016, em que foi feita a investigação dos atendimentos desses casos, né, e as informações que tinham de classificação de risco. Os que estão marcadinhos em azul, naquele atendimento, o paciente foi classificado como grupo A, e aí foram dispensados. É a orientação do grupo A, que são pacientes que vão ser de tratamento ambulatorial, né? Os que estão em verde eram pacientes classificados como grupo B. Alguns foram internados, outros dispensados, de acordo com o que foi feito de avaliação do caso, também ok. Os vermelhinhos são pacientes do grupo D, né? São aqueles que chegaram em choque e todos eles acabaram sendo internados, né? Aí tem os em amarelo, que são pacientes que são do grupo C, que é aqueles que a gente, né, mostrou anteriormente, precisam ser hidratados e eles só conseguem ter alta depois de 48 horas. Então, eles deveriam permanecer internados no serviço no mínimo 48 horas. E aí a gente vai ver que tem pacientes que compareceram várias vezes, né, no grupo C, foram mandados embora até chegar no grupo D, já chocados e evoluindo para óbito, né? O que chama atenção é o número de atendimento desses casos, né? Tem vários pacientes que foram atendidos 5 vezes, outros 4 vezes, né? 3, 2. Então, são pacientes, às vezes, que você perde N oportunidades de manejo adequado. Pode ir para o próximo. Olhando só aqueles pacientes que tinham sinais de alarme, então os amarelinhos, e que foram dispensados. Então, a gente tem vários pacientes que tiveram um atendimento, mas você vê, tem o caso 8, ele teve 3 atendimentos, estava com sinais de alarme e foi mandado embora. Que em 2016 teve 2 casos, o 1 e o 3, tiveram 2 atendimentos com sinais de alarme e foram mandados embora. E depois voltaram e acabaram evoluindo para óbito. Pode ir para o próximo. Então, a gente vê em 2015, teve pelo menos 8 oportunidades de atendimento que foram desperdiçadas, né? Em 2016, 6, em que talvez, se o manejo fosse adequado, esses pacientes não teriam evoluído para óbito. Então, volto a chamar a atenção, a importância da atenção para os pacientes do grupo B, que são os também que têm risco maior se não tiver atendimento adequado, e os do grupo C. Pode ir. Então, aqui é o resumo do resumo, chamando bastante atenção, né, que pacientes com febre, mialgia, atralgia, sem sintomas respiratórios, lembrar de pensar em arboviroses, a importância da classificação de risco, aqueles pacientes que não têm nenhum sangramento precisam fazer prova do laço, a importância de medir a PA em 2 posições, né? Verificar e orientar sinais de alarme. O tratamento da dengue principal é a hidratação, né? Muita atenção com os pacientes do grupo B e C, atenção também para aqueles pacientes que procuram atendimento entre o 3º e o 7º dia, e sempre notificar. E esses são os quadrinhos que eu acho que eu sinto muita falta na mídia de não ter uma divulgação maior, né, de que os pacientes de dengue, suspeitos de dengue, precisam de hidratação e também sobre os sinais de alarme para procurar atendimento. Eu acho que tem muito, se fala de eliminação de criadouros, nós temos casos, óbitos, e não se reforça isso. Pode ir. E aqui eu deixei um slide para lembrar que, para que todo esse atendimento possa ocorrer de forma adequada, você precisa da organização dos serviços de atenção à saúde e precisa ter planos de contingência, mas planos de contingência de verdade, né? E que todos conheçam. Que isso te permite a previsão e a forma de disponibilidade de insumos, equipamentos, medicamentos, recursos humanos,
como realizar os exames laboratoriais, tanto inespecíficos como específicos, como os de imagem, e ter acesso aos resultados de forma oportuna, ter a eficiência na regulação de leitos, ter os fluxos estabelecidos de referência e contra-referência, e ter o manejo clínico adequado em qualquer serviço, né, em qualquer nível de complexidade. E aí eu deixei essa frase do Eric Martinez, que é um médico cubano, que é muito importante para o manejo clínico da dengue, né? A Organização Mundial de Saúde, quando fez o manual em 2009, que mudou as formas de manejo, que são essas que são utilizadas até hoje, foi muito baseado nos estudos que ele fez na década de 90, quando teve transmissão importante de dengue em Cuba. E o que ele coloca que tão importante quanto evitar a transmissão de dengue é você ter os serviços de saúde preparados para essa situação, né? E fora isso, ninguém quer ter epidemia, né? Mas quando ocorre a epidemia, a gente tem que evitar óbitos. Muitos dos óbitos de dengue são óbitos evitáveis. E o que ele coloca que um bom gestor de saúde que permite essas condições, né, para todos os serviços, é capaz de salvar mais vidas do que o médico. O médico vai salvar as vidas daqueles pacientes que ele atender e manejar de forma adequada. Um bom gestor vai dar as condições adequadas para vários serviços, para que vários médicos possam ter esse atendimento adequado. Pode ir. Aqui eu deixei uma série de referências, né? Tem da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, esse Guidelines de 2022 é um que eles fizeram uma reavaliação com avaliação de literatura, de discussão com especialistas, e aí eles validaram as recomendações que são essas mesmas que a gente fala do manejo clínico da dengue. Eu acho que esse documento é importante, que mostra que isso tudo continua valendo. Aí tem os manuais do Ministério da Saúde, tanto o de dengue, o da gestante, tem o guia de vigilância e saúde, tem o de chikungunya. Eu deixei também o que tem da página do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Pode ir. E aí lembrar que as informações são disponíveis, né? Essas são as informações oficiais, mas você procurando na internet, você tem aulas, slides, YouTube, tem de tudo quanto formato, para tudo quanto gosto, né? Então, não é por falta de informação, as pessoas precisam se apropriar e usar essa informação para o manejo adequado. Pode ir. Aqui eu só deixei do Estado para vocês conhecerem os materiais que a gente tem. Tem esse que a gente fez de manejo no ano passado, é baseado no manual do Ministério, é só formatado de outro jeito para ver se facilita o acesso dos profissionais. Tem o manual do chikungunya e tem os links do boletim de arboviroses nosso, que é atualizado semanalmente com os dados epidemiológicos do Estado, e tem o outro embaixo, Dengue São Paulo, que atualiza diariamente os dados epidemiológicos do Estado. Pode ir. E o município de São Paulo fez esse aplicativo em 2019, que é o Sampa Dengue. Ele está disponível, né, tanto para iPhone como para os celulares Android, né? E é um aplicativo em que você coloca nessa tela inicial, você coloca a idade do paciente, sexo, peso, e aí vem uma série de perguntas que você vai respondendo. Se você coloca assim, ele vai te ajudando a classificar naquele grupo, né? A gente optou por começar pelo grupo D, porque você precisa identificar esses casos rapidamente, ter um manejo adequado. E quando ele encaixa num dos grupos, aqui o exemplo que eu pus é do grupo C, ele já dá o cálculo do volume de hidratação baseado naquele peso que você
colocou inicialmente do paciente, aqueles pacientes que têm comorbidade, aqueles do grupo B, ele nem deixa ir para o grupo A, você vai obrigatoriamente para o grupo B, tem tabela de hidratação, já com os volumes calculados, tanto de soro de reidratação oral como dos outros. É mais um dos infinitos instrumentos que a gente tem para ajudar no manejo. Pode ir. É isso, gente. Acho que me estendi bastante, falei muito. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Espero que possa ajudar, pelo menos um pouco, vocês. Bom, doutora, mais uma vez, né? A gente fica aqui te ouvindo e vendo que, de uma certa forma, é simples, né? Se o profissional que está lá na ponta tivesse toda essa classificação, né, seria bem mais tranquilo. Apesar que não é só isso que o profissional que está lá na ponta tem que estar vendo, né? Mas a gente percebe que não é tão complicado assim, né? Então, e é o mesmo, né? Não é que muda, né? Você tem doenças que o medicamento muda a cada 2, 3 anos, aí você precisa conhecer o medicamento novo. A dengue, as arboviroses, não, né? E é um tratamento que você fala não é daqueles de alto custo, né? De alta complexidade. O básico é a hidratação. Se você fizer a boa hidratação, você não vai precisar do leito de T. Certo, é isso mesmo, né? Mas um dia a gente chega lá, né? A gente tenta difundir o que a gente puder. Tá certo. Bom, então nós podemos encerrar agradecendo todos os participantes, né? Agradecendo a senhora mais uma vez, lembrando, nós temos mais um encontro, né? Quinta-feira, amanhã é feriado, nosso dia. Mas aí, quinta-feira, nós estaremos, então, com a macro oeste, centro, norte e norte. Eles ficaram de estar se organizando. Eu não sei se alguma dessas participaram hoje, né? Que eu não acompanhei ali pelo chat, não sei, a lista de presença, quem não assinou ainda assine, por favor, né? E eu que agradeço, Catarina. E aí nós vamos se encontrar. Se por um acaso dessa macro alguém não pôde participar hoje conosco, ainda tem na quinta-feira, dia 2, a nossa última web. Então agora eu passo para a Janaína, tá aí, já para fazer as considerações finais desse dia. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Bom, gente, mais uma capacitação exitosa, cheia de conhecimentos, cheia de troca de experiências, e não poderia ser diferente. A nossa convidada especial tem toda a expertise para isso. Então, mais uma vez, em nome da Vigilância Epidemiológica, da Superintendência de Vigilância em Saúde, a gente agradece a participação da doutora Vivian Alt e que a gente consiga, não só para a nossa última web, né, que a gente possa ter mais momentos como esse com a senhora, para essa troca de experiência tão importante para que o paciente que esteja lá numa unidade de saúde, no fim do Mato Grosso, porque Mato Grosso tem um território muito extenso, que todas as pessoas que aqui estão possam aplicar este conhecimento e garantir aí que o paciente seja atendido a contento e que tenha uma evolução para cura, né? Porque, volto a dizer, em pleno século XXI, a gente tem óbitos ainda por dengue, zika, chikungunya, de cortar o coração, né? Então, que a gente consiga reverter o quanto antes este quadro, não só em Mato Grosso, mas no país como um todo, e especificamente falando para Mato Grosso, que a gente consiga reverter isso. Eu tenho certeza que com o empenho de todos os escritórios regionais, de todos os municípios que aqui estão participando de mais uma live, e também com a equipe técnica da Vigilância Epidemiológica, agradeço em nome de Cecília e do João,
Tivemos aí também a participação nos bastidores da Muriel e do Leandro, do Alex, que fizeram com que esta capacitação ficasse disponível no YouTube para também tirar as dúvidas de quem não pôde acompanhar. Então, mais uma vez, muito obrigada e que tenhamos outros encontros produtivos como este no decorrer do ano. Obrigada, doutora Vivian, obrigada, equipe, obrigada a todos que participaram e vamos colocar em prática o que aprendemos hoje.